A noite havia engolido Seul mais cedo do que o habitual, e a chuva caía com uma melancolia insistente, transformando as luzes de neon em borrões aquosos. O refúgio mais próximo era a cafeteria Lua de Vidro, um lugar minúsculo no coração de Gangnam, normalmente movimentado, mas naquela hora silencioso e banhado por uma luz âmbar fraca. O ar estava saturado com um aroma de café e terra molhada, e o som ritmado da chuva na marquise criava uma atmosfera imersiva de drama. Ela, a protagonista, estava sentada perto da janela, observando o asfalto espelhado. Seus pensamentos foram interrompidos pela abertura da porta. Ele entrou. Não fez barulho, apenas um movimento discreto que, paradoxalmente, paralisou o ambiente. O homem sul-coreano parecia ter sido esculpido na escuridão elegante da noite. Vestia um sobretudo cinza escuro que caía perfeitamente, e a maneira como tirou o guarda-chuva dobrado, sem pressa, denunciava uma elegância inata. Mas o que a atingiu, o que fez seu coração falhar a batida, foi o olhar. Um olhar penetrante, cinzento, quase vazio, que parecia ver além da chuva e das paredes da cafeteria. Havia algo de indizivelmente misterioso em sua postura, um silêncio tão marcante que era quase ensurdecedor. Ele não procurou lugar, apenas ficou ali, por um instante, no limiar da luz e da sombra, deixando algumas gotas de chuva escorrerem do cabelo preto e liso. Ele não sorriu, nem sequer pareceu notar a presença dela. No entanto, ela sentiu algo. Não era apenas atração, era uma sensação inexplicável, como se ele fosse uma nota musical que faltava na melodia de sua vida. Um suspense eletrizante pairava no ar. Aquele homem era a personificação do drama e do segredo, e a maneira como seus olhos, por um milésimo de segundo, varreram a cafeteria e tocaram os dela, selou o encontro. Ela sabia, naquele instante, que ele não era apenas mais um rosto na multidão chuvosa de Seul. A chuva lá fora, que antes parecia um mero acompanhamento, agora soava como a trilha sonora dramática de um filme, intensificando a sensação de que algo estava prestes a acontecer. O homem, que para ela até então era uma silhueta enigmática no limiar da cafeteria, finalmente se moveu. Seus passos eram silenciosos, medidos, quase como se deslizasse pelo chão. Ele não pediu nada, não fez um pedido. Em vez disso, caminhou em direção à pequena estante de livros antigos que ficava no canto, perto de onde ela estava sentada. Cada movimento era um estudo de elegância discreta, um balé silencioso que capturava a atenção dela, mesmo que ela tentasse, sem sucesso, desviar o olhar. Ele estendeu a mão para um volume empoeirado de poesia coreana. Seus dedos longos e finos roçaram a lombada. Era um gesto simples, mas a maneira como o fez, com uma reverência quase ritualística, sugeria uma profundidade que ela ainda não conseguia decifrar. Ela se pegou observando-o, absorvendo cada detalhe. A forma como o cabelo úmido caía sobre a testa, a linha definida de seu maxilar e a maneira como a luz da cafeteria realçava os contornos de seu rosto, tornando-o ainda mais atraente. Nesse instante, a porta da cafeteria se abriu novamente e uma rajada de vento frio e chuva fina invadiu o ambiente. Uma jovem, visivelmente apressada e distraída, tropeçou na entrada. Ela levava consigo uma pilha de cadernos e um pequeno estojo de desenho. Ao tropeçar, a pilha desabou e os cadernos se espalharam pelo chão úmido da entrada, junto com seus lápis e canetas. A garota soltou um suspiro frustrado, abaixando-se apressadamente para recolher seus pertences. O homem, que estava prestes a pegar o livro, hesitou. Seus olhos penetrantes fixaram-se na cena. Ela esperava que ele simplesmente ignorasse, como a maioria das pessoas faria, talvez por discrição, talvez por pressa, mas ele não o fez. Com a mesma elegância silenciosa de antes, ele se inclinou. Não de forma brusca ou óbvia, mas com uma suavidade inesperada. Não havia sorrisos nem palavras, apenas a ação. Ele pregou um dos cadernos que havia rolado para perto de seus pés e o estendeu para a jovem. Seus dedos roçaram os dela por um instante, um toque breve, mas que carregava uma carga elétrica perceptível.
A jovem, surpresa, levantou os olhos e por um momento seus olhares se encontraram. O homem sul-coreano misterioso não manteve o contato visual por muito tempo. Seus olhos, antes focados nela, agora desviavam para o restante dos itens espalhados. Ele se ajoelhou com uma facilidade surpreendente e, em vez de apenas entregar o caderno, começou a ajudar a recolher os lápis e canetas espalhados. Era um gesto tão simples, tão pequeno, mas, em seu contexto tão inesperado. Ele não era um funcionário da cafeteria, ele não tinha obrigação, e, entretanto, ali estava ele, ajudando alguém que ele nem conhecia, sob o manto da chuva e da noite. Ele não disse uma única palavra durante todo o processo. Seu silêncio marcante era preenchido pela cadência da chuva e pelo leve murmúrio da jovem agradecendo, visivelmente constrangida e um pouco intimidada pela presença dele. A protagonista, sentada à mesa, observava cada detalhe. O gesto sutil, mas profundo dele era um contraste gritante com a imagem de um homem talvez frio ou distante que ela havia imaginado inicialmente. Ele não procurava reconhecimento. Sua ajuda era genuína e sem alarde. Quando todos os pertences foram recolhidos, ele se levantou com a mesma graciosidade com que se abaixou. Acenou com a cabeça levemente para a jovem, um gesto sutil que funcionava como um de nada, e então, sem mais delongas, voltou-se para a estante de livros como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo extraordinário havia acontecido, pelo menos para a protagonista. Uma rachadura se formou na fachada de mistério que ele exibia. Ele não era apenas um rosto bonito ou uma figura elegante. Havia uma camada de bondade, de cavalheirismo discreto, que o tornava ainda mais intrigante. A atitude dele a deixou com uma nova onda de questionamentos. Quem é ele de verdade? Ela se perguntou, o coração ainda acelerado. Aquele homem não era apenas o mistério que a atraiu, mas também a surpresa que a prendia. Ele pegou o livro de poesia que havia escolhido e se dirigiu ao caixa. Seus movimentos eram calculados, sua presença era uma força silenciosa. Ela o seguiu com o olhar, notando o perfil de seu rosto quando ele pagava, o ligeiro vincar de suas sobrancelhas quando ele assinou o recibo com uma caneta preta. Mesmo ali, no ato mundano de uma compra, ele mantinha sua aura. Era um enigma, um personagem que se revelava em fragmentos, tornando-se ainda mais atraente. Aquele momento de ajuda silenciosa, o contraste entre sua aparência reservada e sua ação gentil, havia acendido uma chama. O romance pairava no ar, ainda incipiente, mas inegavelmente presente. Ela sentia que havia uma história a ser desvendada por trás daquele olhar marcante, e a quebra de expectativa apenas intensificou seu desejo de descobrir mais. O suspense se aprofundava e a atração se tornava mais forte, alimentada pela pergunta sem resposta. Quem era o homem por trás do sobretudo cinza escuro e dos olhos que pareciam guardar segredos antigos? Ele pegou o livro e, antes de sair, seus olhos, por um breve instante, novamente encontraram os dela. Não houve um sorriso, não houve um reconhecimento óbvio, mas uma leve inclinação da cabeça, quase imperceptível, que para Lela foi um aceno, uma confirmação de que ele havia notado, mesmo em seu silêncio. E então, tão subitamente quanto havia entrado, ele saiu, voltando para a noite chuvosa de Seul, deixando-a com um aroma persistente de café e um turbilhão de pensamentos. A porta da cafeteria se fechou novamente e o som da chuva voltou a dominar, mas o ambiente já não era o mesmo. A presença dele deixara uma marca indelével, e ela sabia que aquele encontro, por mais breve e silencioso que fosse, seria apenas o começo. Ele havia partido da cafeteria, mas a sombra de sua presença permanecia, misturada ao aroma de café e à frieza da chuva. A protagonista permaneceu sentada, revivendo o instante em que ele a ajudou a jovem. Sua ação, tão discreta quanto inesperada, era a única pista de que o homem de olhar penetrante escondia mais do que parecia. No dia seguinte, o cenário mudou, mas a atmosfera permaneceu imersiva, transportando o drama para um novo palco. Era a biblioteca central de Seul, um labirinto de estantes altas, silêncio respeitoso
e o cheiro antigo de papel. A protagonista estava ali, mergulhada em uma pesquisa, tentando afastar a imagem do homem. Mas o destino, ou o roteiro de uma história que mal começara, tinha outros planos. Ela o encontrou no corredor estreito das sessões de arte e história. Ele estava ali novamente, imerso em seu mundo silencioso, vestindo um blazer de corte impecável que apenas realçava sua elegância. Ele não a viu imediatamente. Estava de costas para ela, a mão pairando sobre um livro raro. E nesse instante, ela notou um detalhe que havia escapado na penumbra da cafeteria. Enquanto ele ajustava a lapela do casaco, o movimento revelou a nuca e, por um instante fugaz, a lateral do pescoço, onde uma cicatriz fina, quase imperceptível, se estendia. Não era uma marca grosseira, parecia mais uma linha branca desenhada com precisão na pele. Era o tipo de marca que contava uma história de dor antiga, uma quebra na perfeição de sua figura. Esse vislumbre foi o suficiente para que a protagonista sentisse um arrepio. Aquele homem não era intocável. Ele carregava vestígios de batalhas passadas. Ele se virou. E seus olhares se encontraram. Desta vez não houve a distância do primeiro encontro. A surpresa de vê-la ali, naquele lugar de refúgio silencioso, desarmou a habitual frieza de seus olhos. O que se seguiu foi um momento de conexão íntima, profundo, que durou apenas segundos, mas que para ela pareceu uma eternidade. Ele não sorriu, mas o olhar intenso que ele lhe dirigiu era mais eloquente do que 1000 palavras. Era um olhar que ia além do reconhecimento casual. Ele a via de verdade. Havia uma tristeza latente, um peso indizível por trás daquele cinza penetrante. Seus olhos eram janelas para um mistério, para uma memória dolorosa que ele guardava a 7 chaves. A protagonista sentiu o calor subir em suas bochechas, mas não desviou o olhar. Ela sentiu a atração magnética, a intensidade que ligava os dois. Nesse instante, o silêncio da biblioteca amplificou a troca, transformando-a em uma confissão muda. Ela sentiu que ele a convidava, não com palavras, mas com a vulnerabilidade crua de seus olhos, a espiar a dor que ele escondia. Ele quebrou o silêncio. Sua voz, quando finalmente chegou, era baixa, rouca e surpreendentemente melódica. "Você também gosta de livros antigos?" Ele disse sem ser uma pergunta, mas uma constatação. Sim. Eles têm histórias a mais do que as páginas." Ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. Ele deu um passo na direção dela. A proximidade era avassaladora. O perfume de seu casaco, uma mistura sutil de couro e algo fresco, como o ozônio depois da chuva, a envolveu. Seus olhos desceram para a mão dela, que segurava um volume sobre o folclore coreano, e então voltaram para os dela. "Algumas histórias," ele continuou, a voz ainda baixa, mas agora carregada de uma profundidade que a arrepiou. "Não estão escritas nos livros." Ele fez uma pausa dramática. Ele não precisava falar da cicatriz, ele não precisava revelar o trauma. Seu tom, sua postura ligeiramente tensa, tudo gritava que ele era um homem assombrado pelo seu passado. Aquele era o suspense misturado ao romance em sua forma mais pura. Ele estendeu a mão para o livro que ela segurava, não para tomá-lo, mas para gentilmente tocar a capa. Foi o gesto sutil, mas profundo que definiu a sua interação. O toque durou apenas um instante, mas foi uma ponte. Quebrou a barreira do desconhecido. "Esta é a segunda vez que nos encontramos em menos de 24 horas. Ela ousou dizer, buscando uma reação, uma confirmação. Ele finalmente curvou os lábios, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso tímido e melancólico que não chegava aos olhos, mas que de alguma forma era ainda mais marcante. Aquele era o sorriso que ele nunca dava, o vislumbre de uma humanidade que ele tentava sufocar. Coincidências?
Ele respondeu. A palavra parecia pesada na língua. Ele soltou o livro e recuou um passo, restabelecendo a distância física, mas a conexão emocional já estava feita. A protagonista sentiu o chão sumir sob os pés. Aquilo não era coincidência. A maneira como ele a olhava, a tristeza oculta em sua voz, a revelação da cicatriz. Não, ela percebeu que havia algo maior do que uma simples coincidência ligando os dois. Ele era um homem de poder. Ela podia sentir a aura de um CEO coreano discreto, mas poderoso. E ainda assim, ele carregava a dor de um homem comum. Ela sabia que a história dele estava interligada à dela e que o destino o havia colocado juntos, primeiro na chuva, depois no silêncio da biblioteca, para desvendar o mistério que ele representava. Ela sentiu que a cada encontro ela estava se aproximando de um segredo que poderia mudar tudo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, ele deu meia volta. Até breve, ele sussurrou, e em vez de se afastar, ele se dirigiu para a seção de livros de negócios, desaparecendo entre as altas prateleiras. O silêncio voltou, mas não era mais o silêncio da paz. Era o silêncio do suspense, da atração inegável e da pergunta que ressoava em sua mente. O que aconteceu com ele? O que aquela cicatriz escondia? E por que, de todos os lugares em Seul, ele continuava a aparecer em seu caminho? O romance estava oficialmente em jogo, temperado pela dor oculta de um homem que parecia ter tudo, mas que carregava o peso de algo terrível. O breve e intenso encontro na biblioteca havia quebrado o gelo, mas solidificou o mistério. A protagonista sabia seu nome, Lee Hyun-woo, e descobriu que ele era, de fato, uma figura de proeminência discreta no mundo financeiro de Seul, o que apenas aprofundou a sensação de que ele era inatingível. Ela o procurou, não de forma invasiva, mas de maneira que o destino pudesse agir novamente. Ela voltou à cafeteria, à biblioteca e até mesmo arriscou frequentar a região de prédios corporativos onde ele provavelmente trabalhava, sob o pretexto de apenas passear. Cerca de uma semana após o encontro na biblioteca, ele reapareceu, mas o cenário era o mais dramático de todos. A estação de metrô de Gangnam, à noite, lotada e apressada. A protagonista estava esperando o último trem. O ar estava pesado, o som dos trilhos ecoava, e a correria dos passageiros criava uma atmosfera imersiva de isolamento em meio à multidão. Ela o viu na plataforma oposta. Ele estava de costas para a parede de azulejos escuros, iluminado pela luz fria e pálida do neon. Seu sobretudo preto o tornava uma sombra elegante contra o caos urbano. Ele não estava lendo, nem olhando o celular. Estava apenas observando, com um olhar penetrante fixo em algo que ela não conseguia identificar. De repente, seus olhos se moveram, varrendo a multidão, e encontraram os dela. A distância da plataforma oposta não diminuiu a intensidade do encontro. Houve um reconhecimento imediato, uma atração inegável que no meio daquela correria parecia o único ponto de silêncio e sentido no mundo. Ele deu um passo na direção da borda da plataforma e ela fez o mesmo. Eles estavam separados pelos trilhos e pela ameaça iminente de um trem. Nesse momento, a sirene de um trem se fez ouvir, mas não era o seu. Era um trem expresso, passando em alta velocidade, criando um vento violento que agitou os cabelos e o sobretudo de Hyun-woo. Ele aproveitou o barulho e a distração para fazer um gesto sutil, mais profundo. Ele levou a mão ao bolso interno do sobretudo e retirou um pequeno envelope dobrado. Com um movimento rápido, ele o atirou, calculando a trajetória para que o vento criado pelo trem o levasse em direção à plataforma dela. O papel esvoaçou, quase caindo nos trilhos, mas a protagonista o pegou no ar, o coração martelando contra as costelas. Era um pedaço de papel de carta simples, dobrado cuidadosamente. Quando o trem passou, o som alto deu lugar ao silêncio. Ele estava a olhando fixamente, o olhar marcante transmitindo uma urgência que ela nunca havia visto. Não havia mais a timidez do sorriso na cafeteria, apenas conflito e dor.
Ela abriu o papel. Havia apenas uma frase, escrita em caligrafia elegante e apressada. Esqueça a cafeteria, esqueça a biblioteca, eu não posso me envolver. Ela levantou os olhos, buscando uma explicação, mas ele apenas balançou a cabeça, um gesto sutil de aviso ou súplica. Sua expressão era de um homem encurralado. O mistério havia se transformado em um dilema cruel. Por quê? Ela gesticulou, a voz inaudível no barulho da plataforma. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, ele fez um movimento que a atingiu com mais força do que qualquer rejeição. Ele se virou, caminhando apressadamente para a saída da plataforma oposta. Ele não olhou para trás. Em segundos, o homem sul-coreano misterioso havia desaparecido, sem deixar rastros na multidão apressada, engolido pela noite e pela urgência de se afastar. A protagonista ficou ali, com o papel na mão, sentindo o peso da rejeição e a confusão do suspense. O bilhete era a personificação do conflito. A atração inegável era real, a conexão era palpável, mas algo maior o impedia de prosseguir. O que ele estava escondendo? O público, nesse momento, sentiria a pontada da dor dela e a frustração do mistério. Por que um homem tão elegante, tão rico, tão intrigante se afastaria de algo que claramente sentia? O que ele estava escondendo? Ela tentou alcançá-lo, mas o trem dela chegou, abrindo as portas e forçando-a a uma escolha: entrar e continuar sua vida, ou ficar na plataforma e tentar inutilmente encontrá-lo na multidão. Olhando para o espaço vazio onde ele estava, ela sentiu a verdade. Ele não podia se envolver, porque o seu segredo era perigoso. A cicatriz, o olhar de dor, o poder que ele emanava, tudo se juntava para criar um cenário de alto risco. Ele estava a protegendo ou a si mesmo? Ela entrou no metrô, seu olhar fixo na porta de vidro que se fechava. Na mão, o bilhete amassado, a prova de que ele notou ela, mas que escolheu a fuga. O clímax não era um beijo ou uma declaração, mas a escolha dele de se afastar e criar a máxima tensão. O amor proibido, o segredo inconfessável. O desejo de saber a verdade agora era insuportável. O metrô partiu, levando-a para longe da estação de Gangnam, mas a imagem de Lee Hyun-woo virando as costas e desaparecendo permaneceu gravada em sua mente. Ela ainda segurava o papel amassado com a frase cruel: esqueça a cafeteria, esqueça a biblioteca. Eu não posso me envolver. O contraste entre a elegância discreta dele e a brutalidade de sua rejeição era insuportável. Se ele não quisesse se envolver, por que o olhar intenso na biblioteca? Por que o gesto silencioso de cavalheirismo na chuva? Por que, afinal, lhe enviaram um bilhete de despedida em vez de apenas sumir no anonimato de Seul? Ela sentia o suspense eletrizante pulsar nas veias. Aquele não era o fim, mas um final em aberto doloroso. A atração era inegável, mas o conflito era mais forte. Durante os dias seguintes, o mundo corporativo de Hyun-woo, antes uma curiosidade distante, tornou-se seu foco obsessivo. Ela começou a pesquisar a empresa dele, os movimentos dele. Descobriu artigos antigos sobre um acidente de carro misterioso ocorrido anos antes, que havia quase paralisado a ascensão da família dele, e resultou em um longo período de reabilitação para um dos herdeiros. A dor que ela vira em seus olhos, a cicatriz fina em seu pescoço, tudo parecia convergir para aquela tragédia não resolvida. O mistério tinha profundidade e não era apenas uma fachada. Uma semana depois, a protagonista estava voltando para casa tarde da noite. A atmosfera imersiva era de isolamento urbano. As ruas estavam molhadas novamente, não por causa da chuva, mas pela limpeza noturna, e o ar frio penetrava em suas roupas. Ela passou em frente a uma galeria de arte fechada. A luz fraca da vitrine iluminava uma única escultura moderna, uma figura humana com a cabeça baixa, de aparência pesada e contida. E então, ela o viu. Lee Hyun-woo estava parado do outro lado da rua, encostado em seu carro preto e luxuoso. Ele não estava vestindo sobretudo de CEO, mas uma jaqueta escura mais casual que, ironicamente, apenas realçava sua figura masculina coreana e seu olhar marcante. Ele não se aproximou, ele não a chamou,
Ele estava apenas observando. Era a prova de que ele não havia esquecido. A prova de que o "eu não posso me envolver" era uma mentira ou uma obrigação, não um desejo real. O coração dela disparou. Ele era a personificação do suspense romântico, perto o suficiente para ser visto, mas longe o suficiente para ser inalcançável. Ela deu um passo na sua direção. Ele permaneceu imóvel. E então ele fez um gesto sutil, mas profundo. Em vez de acenar ou sorrir, o sorriso que ele nunca dava, ele levou a mão ao peito, sobre o coração, num ato que parecia uma saudação, ou talvez uma despedida. Não havia a frieza do metrô em seus olhos agora. Havia luta. Havia dor escondida. Ela soube naquele instante que ele estava travando uma batalha interna. O dilema não era sobre se ele a queria, mas sim se ele podia tê-la. O suspense era saber qual força era maior, o romance ou o segredo que o obrigava a se afastar. Antes que ela pudesse atravessar a rua, um segundo carro, grande e escuro, parou bruscamente atrás dele. Um homem de terno saiu e murmurou algo apressado para Hyun-woo. O semblante do CEO coreano endureceu instantaneamente, e o momento de vulnerabilidade se desfez como fumaça. Sua máscara de mistério voltou ao lugar. Ele deu um último olhar penetrante para ela, um olhar que parecia implorar por compreensão e ao mesmo tempo por esquecimento. E então, ele entrou no carro e partiu em alta velocidade, acompanhado pelo segundo carro, deixando-a sozinha na rua iluminada pelo neon. O encontro durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para que ela sentisse que ele a havia escolhido, mesmo que a escolha fosse a de fugir. Aquele breve vislumbre o revelou não como um vilão, mas como um homem preso em uma situação de risco, talvez por dívida familiar, talvez por uma ameaça real ligada ao seu poder de CEO. Ela ficou parada, o cheiro de ozônio e as luzes piscando se misturando à confusão de seus sentimentos. O final em aberto estava servido. Ele a queria, ele a vigiava, mas ele não podia ficar. Ela apertou a jaqueta e deu o primeiro passo para casa, mas sabia que sua vida havia mudado para sempre. A atração inegável, o mistério e o segredo de Lee Hyun-woo haviam se infiltrado em sua realidade. O bilhete dizia para esquecer, mas seus olhos na galeria de arte diziam o contrário. A frase de impacto que fecharia o vídeo e geraria a máxima expectativa pairou em sua mente. O jogo de suspense e romance havia apenas começado. A protagonista parou, olhando para a curva escura da rua onde os faróis dele desapareceram. Ele me olhou como se escondesse o maior segredo do mundo, e foi ali, na calçada molhada de Seul, que eu percebi que a parte mais perigosa era o quanto eu queria descobrir.